E aí, pessoal? Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no nosso reservatório de dopamina. É, Espero que eu encontre todos vocês bem. Mais um vídeo semanal. Esse vídeo aqui será sobre dopamina. Já que a gente está dentro do reservatório de dopamina, a gente vai conversar sobre dopamina. Nossa Senhora, eu tô com cabelo branco. Olha ali. Caramba, bicho. Eu tô com muito cabelo branco. Pera aí. Ah, não, assim piorou. Piorou, né? Olha só. Saiu um artigo na revista Nature. Quando que foi? 2018, se não me engano. Mostrando que o cabelo branco acontece porque muito tempo se achava que era o cortisol que aumentava o cabelo branco. Na realidade, hoje a gente sabe que é a adrenalina liberada pelo estresse. Primeiro, sempre se achava que o estresse gerava cabelo branco. Isso de fato é verdade, mas por muito tempo as pessoas achavam que era devido ao aumento do cortisol. E na realidade é devido ao aumento da noradrenalina. Os pesquisadores publicaram na revista Nature mostrando por A mais B o porquê que a noradrenalina que aumenta os nossos cabelos brancos induzido pelo estresse. Então, podemos dizer que eu acho que eu sou uma pessoa que ou se estressou muito durante a vida ou está se estressando. Mas isso a gente está trabalhando para que a médio e a longo prazo esse estresse diminua de forma significativa. Então fique aqui com os meus cabelos brancos, aproveite e dê uma olhada aí se você tem também. Afinal de contas, se você tiver, pode ser um indicativo de que você está estressado. Bom, pessoal, aliás, olha só que interessante. Tem uns, se vocês botarem na internet presidentes dos Estados Unidos antes e depois do primeiro mandato, vocês vão observar que de fato existe um branqueamento significativo no cabelo deles. Olha para vocês verem, por exemplo, o Barack Obama. Antes do mandato ele tinha um cabelo majoritariamente preto e depois castanho e preto e depois ele branqueou bastante o cabelo, porque afinal de contas ser presidente do país com maior potência do planeta deve ser relativamente estressante. Curioso, né? Bom, eu tenho alguns tios que têm cabelo branco desde novo, então talvez tenha alguma influência genética nisso. Meu pai e minha mãe também têm cabelo branco, não são tão velhos, mas provavelmente o estresse deve ser um componente presente nesse branqueamento do meu cabelo. Mas não era sobre isso que a gente vai conversar hoje, então a gente vai entrar aqui no tópico já. Espero que vocês tenham curtido o vídeo anterior, foi a montanha. É um vídeo, na minha opinião, bastante incomodativo em alguns aspectos. E eu gostaria muito que alguém tivesse me mostrado aquele vídeo quando eu estava na graduação ou quando eu tivesse começado a clinicar, né? É importante. E é importante porque a gente não tem acesso a esse tipo de raciocínio. Muitas pessoas não nos apresentam esse tipo de raciocínio e é importante. Afinal de contas, você pelo menos tem uma referência diferente da média, sabe? Você, pelo menos, quando as pessoas estão falando, não, tá bom, você já sabe o suficiente, você não precisa aprender mais nada, você tem uma referência longe dessa média e pelo menos gera, sabe, um leve desconforto, sabe? Uma coceirinha assim, você pensa, tá bom. Concordo com você, que eu já estudei bastante, já sei o suficiente, mas eu assisti um vídeo uma vez de um cara que me incomodou um pouco, por mais que eu não concorde com ele, acho que ele tá viajando, etc. Beleza, não precisa concordar comigo, mas pelo menos você tem essa referência existente aí em algum lugar e para mim isso é uma vitória. Então espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu, assista de novo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, de certa forma, um complemento ao vídeo passado, só que digamos que aquele vídeo passado pode ser o seu suco. E a gente vai entender hoje por que que eu tô falando isso. Como vocês sabem,
Vocês me acompanham no Instagram aí há algum tempo já, algumas pessoas provavelmente já fizeram os meus cursos. Vocês já cansaram de ouvir falar que dopamina não tem a ver com prazer, que dopamina tem a ver com motivação. Mas da onde que vem esse dado? Como que a gente de fato sabe disso? Bom, vou espelhar a tela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo. Foi? Foi, né? Eu tô olhando aqui, tô me olhando no telefone. Foi. Vocês estão vendo meu cursor, né? Estão. Como vocês sabem, pessoal, é, a gente já conversou exaustivamente no Instagram que dopamina não tem a ver com prazer, não, pelo menos não tem a ver só com prazer, mas tem a ver com motivação. Afinal de contas, você consegue obter prazer sem dopamina, no entanto, é impossível você ter algum comportamento que a gente chama de goal direct behavior, um comportamento guiado a um objetivo, né? Um goal direct behavior. Se você colocasse essas palavras no Google, você vai encontrar vários artigos científicos mostrando exatamente isso. Essa é uma boa palavra-chave para você pesquisar artigos sobre dopamina. Goal Direct Behavior, tá? Você vai ver que esses comportamentos guiados por um objetivo, eles são dopamina dependente. Você precisa da ação dela, visto que se você bloquear o seu sistema dopaminérgico ou o sistema dopaminérgico de um roedor ou de um macaco, no momento que ele precisa fazer algum comportamento direcionado ao objetivo, ele não o faz. Tem alguns estudos bem interessantes, não é esse aqui que eu vou apresentar hoje para vocês, mas um muito bacana, inclusive, que mostrou que se você depletar, você tem como depletar, tá? Neurônios dopaminérgicos de um organismo. Você pega, por exemplo, um roedor, um rato, um camundongo, você consegue destruir só neurônios dopaminérgicos do cérebro dele, via toxina, via algum fármaco específico que vai agir só nos neurônios dopaminérgicos. E quando você faz isso e você coloca esse animal no lado de uma ração, por exemplo, você pega a ração hipercalórica, uma ração rica em gordura, que é gostosa, eles adoram isso, né? Ou rica em açúcar. O animal gosta de comer, ele tem preferência por esse tipo de alimento, e você destrói os neurônios dopaminérgicos do animal e você coloca ele no lado dessa ração, adivinha, o animal acaba consumindo ração. Perfeito? Sem dopamina. Ele acaba consumindo a ração sem dopamina. No entanto, se você pega e destrói esses neurônios dopaminérgicos do animal e movimenta ele 10 centímetros longe da ração, ele não vai buscar a ração. Ou seja, ele até sente prazer, ele até tem um comportamento hedônico, né? Sabe, hedonismo, vocês já viram esse termo? As pessoas que vivem de forma hedônica, ou seja, vivem só buscando prazer, o animal até tem comportamento hedônico. No entanto, ele não tem motivação para buscar esse comportamento hedônico. Então, o animal come a ração, no entanto, o animal ele não busca o prazer. E quando a gente fala em busca pelo prazer, a gente está falando em motivação. A sua dopamina serve para isso, para você buscar um prazer. É por isso que ela foi muito confundida com prazer por muito tempo, né? Visto que a gente, via de regra, usa a dopamina para buscar um prazer, mas também a gente usa para fugir de um dano. Então, se você, por exemplo, precisa falar em público e você não gosta de falar em público, você é motivado a encontrar uma desculpa para não ir falar em público. Você já percebeu isso? Então, quando você precisa fazer uma apresentação de trabalho, mas você não gosta de se expor ao público, você inventa um monte de desculpa, capaz de até falsificar um atestado médico para não falar em público. E para você ter feito isso, você precisou ter esforço. E para ter esse esforço, você teve motivação. Então você teve motivação para fugir de um perigo. A gente chama isso dentro da psicologia comportamental de reforço negativo. Muitas pessoas são geridas por reforços negativos ou reforços positivos, e ou, né? A maioria das vezes é os dois. Então, você faz as coisas que você faz porque você quer buscar prazer. Então, quando você está fazendo algo para buscar prazer, você está fazendo algo em busca de um reforço positivo. Perfeito? Você está fazendo o que você está fazendo para buscar uma recompensa. Ou
você está fazendo o que você está fazendo por reforço negativo. Isto é, para fugir de uma punição, para fugir de um perigo, de um dano, tá? Na maioria das vezes, é as duas coisas. Você geralmente quer fugir de um perigo e buscar um prazer, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, né, com o que são os nossos reforços positivos e o que são os nossos reforços negativos. Afinal de contas, o reforço negativo, ele muitas vezes pode gerar um padrão de esquiva que no momento foi gostosa, mas depois de um tempo pode começar a se transformar em disfuncional. Vide o exemplo da pessoa que eu falei de falar em público. A pessoa que se esquiva de falar em público a curto prazo é muito bom, é um comportamento gostoso de fazer, afinal de contas você não precisou se submeter a uma situação nociva. No entanto, depois de um tempo, começa a ficar um comportamento disfuncional, porque o seu cérebro aprende muito bem a se esquivar. E você quase que cria um hábito. Afinal de contas, para criar um hábito, a gente vai falar isso em outros episódios aqui dentro, você precisa de um comportamento dopaminérgico para iniciar a criação de um hábito. E a esquiva de falar em público é um comportamento dopaminérgico. Então tem que tomar cuidado quando você se esquiva muito dos seus medos, porque você pode acabar perpetuando o seu medo, tá? E o segundo ponto é o que você tem usado de reforço positivo. E aí é interessante, porque as recompensas que você quer buscar e, portanto, as, as situações que sustentam o seu comportamento motivado, tá? Existem algumas recompensas que são universalmente universalmente existentes na sua cabeça. Por exemplo, beber água. Beber água é um comportamento que você abrir em qualquer livro-texto, inclusive o que eu falei no vídeo A Montanha, você vai ver que nos capítulos de motivação, os pesquisadores normalmente utilizam o comportamento de beber água e de comer como um comportamento padrão para explicar a função dopaminérgica. Afinal de contas, beber água é muito prazeroso. Talvez você não perceba porque você não chega num momento onde você sente tanta sede assim. Mas faz uma análise aí. Esses tempos eu saí correr, e eu saí correr, eu corri 20 quilômetros. E eu fiz, meu, meio que tudo errado. Fiz uma cagada na realidade. Porque, esqueci que a gente tá dentro do reservatório de dopamina, eu posso falar uns palavrão. Eu fiz uma cagada na realidade, que eu saí correr, eu fiz o trajeto, eu moro em Florianópolis, então fiz o trajeto, falei, pô, vou sair daqui, vou passar pelo túnel, vou mais ou menos lá na beira-mar, isso era no domingo, mais ou menos lá na beira-mar, vai bater mais ou menos uns 14 km. E até o 13º km, eu corro tranquilo sem beber água e sem comer nada, né? Mas aí quando bate no 14, no 15, eu falei, lá eu bebo uma água. Eu paro, 2 minutinhos, bebo uma água rapidão e volto a correr. Eu levei uma banana no bolso, uma banana nanica pra comer. E quando eu cheguei lá na beira-mar, tava deserto. Era final do ano, sei lá, meu. A galera tava na praia, ninguém foi pra beira-mar, sei lá. Porque ali na beira-mar não tem praia, né? Só a beira-mar mesmo. Não tem areia. E, meu, chegou no 15 km eu não tinha nem lugar aberto pra comprar água. E aí eu tinha que correr mais 5. Então eu nem parei, toquei direto a corrida. Falei, bom, vou me esforçar. Comi aquela banana, parecia uma pasta. Nossa, comer sem água é a pior coisa que tem. E comi, engoli a banana. Sabe quando você mastiga e não vai o negócio? Vocês tinham que ver quando eu cheguei em casa. Eu tava com muita sede. E eu percebi o meu comportamento guiado pela água. Eu tava buscando água, eu precisava muito de água, muito de água. Então, água é um comportamento que, obviamente, ele é intrinsecamente recompensador para nós. E ele precisou ser durante a nossa evolução, afinal de contas, a gente precisa ter um sistema muito sensível à água. Quando falta água, a gente ativa o nosso sistema motivacional. E, velho, se você tá com muita sede, você briga com uma pessoa por água. Se você tá morrendo de sede, você mata uma pessoa por água. Você quer água. Você precisa da água. Fica uns 4 dias sem beber água, 3 dias sem beber água. Você não vai pensar mais em nada, só em água. Ou seja, o seu sistema motivacional, ele esquece todo o resto e vai ser direcionado à água, tá? Só que, obviamente,
Esses são comportamentos que a gente chama de recompensa intrínseca. É um mecanismo que você já tem no seu cérebro embutido nele. Você, digamos assim, é um computador que já veio com esse software. Sabe quando você compra um iPhone e vem algum software dentro? O software de obter recompensa com comida e beber água é um software que já vem embutido em você, tá? Só que tem alguns outros softwares que. E, e- e existem outros que vêm instalado também. Por exemplo, o comportamento de caminhar. Talvez vocês não percebam, e convido vocês a começar a perceber, mas o comportamento de caminhar, de correr, de fazer algum tipo de atividade física, não necessariamente exercício físico, mas uma atividade física, limpar a casa, sair passear com o cachorro, ir ao mercado caminhando em vez de Uber. O mercado que eu vou é 1 quilômetro aqui de casa, eu sempre vou caminhando, nunca pego Uber. E trago as compras caminhando também. Você se expor, o seu olho detectar outras paisagens, olhar verde de árvores, olhar novos prédios, novos lugares, isso é recompensador. Muitas vezes você não sente o prazer com isso porque você está acostumado a obter prazeres muito grandes e esse fica meio abafado. E o segundo ponto é que você não percebe quanto isso é recompensador para você. A recompensa, em um certo ponto, ela é negociável, você tem que perceber que ela está existindo, tá? E, obviamente, existem outros comportamentos que você pode recompensar subjetivamente. Que aí são comportamentos que, teoricamente, não estariam embutidos no nosso software, mas a gente tem que entrar lá na App Store e baixar esses comportamentos recompensadores. Por exemplo, o comportamento de estudar. Na verdade, se você perceber, o comportamento de aprender algo e resolver algum problema, ele é, por si só, recompensador, porque isso é adaptativo para a nossa espécie. Mas o comportamento de estudar alguma coisa, que você vai obter uma recompensa só a longo prazo, é uma situação que, por exemplo, você precisa se recompensar subjetivamente. E como é que você vai recompensar alguma coisa subjetivamente se você não sabe que aquilo ali pode trazer uma recompensa para você, né? Então, eu sempre falo que quando você joga o jogo sabendo das regras, é muito mais fácil você obter motivação para fazer as coisas que você gostaria de fazer, como, por exemplo, entrar numa rotina de exercício físico, entrar numa rotina de estudo, entrar numa rotina de qualidade de alimentação. Quando você sabe os benefícios daquilo, é muito mais fácil você se engajar naquela tarefa, porque você tem mais poder de barganha, tá? É por isso que eu criei o reservatório de dopamina. Para que vocês tenham acesso a esses conhecimentos por isso o nome também, acho que agora vocês estão sacando. Para que vocês tenham acesso a esses conhecimentos e consigam usar esses conhecimentos como motivador para vocês, tá? Então olha esse trabalho que está espelhado aí na tela. Eu tenho que comprar uma garrafa mais bonita, né? Essa garrafinha tá feia. Então olha esse gráfico aqui na tela. Esse estudo aqui foi feito por esse pesquisador, tá? Na Alemanha, e ele mostrou que bom, até então se achava, esse estudo que mostrou e ajudou a caracterizar o papel da dopamina na motivação. E o que que esse estudo tem a ver com nós, né? Olha que legal, o que que eles fizeram? Isso foi publicado na Journal of Neuroscience em 1993 e eles basicamente treinaram um macaquinho para ficar sentado numa cadeirinha. Tinham uma mamadeira que eles deram a mamadeira para o macaquinho, a mamadeira tinha suco de laranja dentro. O macaquinho precisava inicialmente, presta atenção nessa parte. O macaquinho precisava inicialmente conhecer que tinha suquinho de laranja dentro da mamadeira, para saber, ó, aquela mamadeira ali é recompensadora. Então eles davam a mamadeira pro macaquinho, davam, tipo, pega aqui, ó, toma aí. E ele tomava e ele associava aquela mamadeira com algo muito bom, algo gostoso. Depois, eles ensinaram o macaquinho que sempre que acender uma luz no teto, deixa eu ver se tá funcionando ali. Sempre que acender uma luz no teto, peraí, que estranho. Ah, foi, né? Sempre que acender uma luz no teto, eles ensinaram o macaquinho que se ele apertar 10 vezes um botão, ele ganha o suquinho. Então tinha um sinal, 3 passos: luz, botão, recompensa. Perfeito? Luz, botão, recompensa. E eles botaram.
um eletrodo na cabeça do macaco e queriam verificar quais em qual momento que o macaquinho aumentava a atividade do sistema de dopamina dele. E olha o gráfico que eles conseguiram. Se a dopamina fosse sobre recompensa, ia ter um pico de dopamina aqui. No entanto, eles perceberam que o macaquinho aumentava a produção de dopamina quando ele via a luz, não quando ele ganhava o suco. O que que isso indica para nós? Isso indica que o macaquinho viu a luz, ou seja, ele percebeu, presta atenção aqui, ele percebeu a possibilidade de obter uma recompensa e isso aumentou a motivação dele. Quando ele fez o trabalho para obter, apertou 10 vezes o botão para obter o suquinho, quase nem tinha mais dopamina. E quando ele obteve o suco, não teve um pico súbito de dopamina. Deixa eu pausar, voltar aqui com vocês agora. Vou fazer uma reflexão sobre isso. Olha que interessante, então. Eu quero que vocês pensem aí na vida de vocês. O que que é a luz na vida de vocês? Ou seja, o macaquinho ele teve um aumento de dopamina quando ele viu a luz. Ele percebeu que acendeu a luz e ele deve ter tido algum tipo de comportamento no sentido de, meu, se eu apertar 10 vezes esse botão, eu ganho uma recompensa. Ou seja, deu a possibilidade de recompensa, ele teve que trabalhar apertando 10 vezes o botão, que é o esforço, e ele obtinha a recompensa depois desse esforço. Aí eu pergunto para vocês, primeiro, o que que é a luz? O esforço vocês devem fazer alguma coisa aí, né? Ou faz faculdade, ou tá clinicando, ou trabalha com alguma outra coisa, você que tá aqui dentro para aprender mais. Algum esforço você já faz na sua vida. Não é possível que você não faça nada na sua vida. Alguma coisa você faz. Então, apertar o botão, você já aperta. Mas você tem motivação para apertar esse botão? Porque o macaquinho ele só aperta o botão se vem a recompensa depois. Vocês entendem o que eu quero dizer? Um macaco do nada começar a apertar um botão, nunca vai acontecer, vocês nunca vão ver isso. Um macaco do nada apertando um botão. Ele não tá nem aí pro botão. Foda-se o botão. Só que ele vai apertar o botão se ele vê que tem uma recompensa depois de apertar o botão. Então, o que que é o seu botão? O que que é o seu botão? É um estudo? Você está dando um concurso? Você está clinicando? Qual que é o seu esforço? Esse é o primeiro item. Segundo, você conhece a recompensa? Vocês lembram o que que os pesquisadores fizeram lá no início com o macaquinho? Eles mostraram o que tinha dentro da garrafinha. Se você não mostra para o macaquinho o que tem dentro da garrafinha, ele nunca vai apertar o botão, mesmo acendendo a luz. O macaquinho ele só vai apertar o botão se ele souber qual a recompensa que ele vai receber. Então, se você está fazendo atividade física e você não sabe os benefícios da atividade física, você é o macaquinho que não sabe o que tem dentro da mamadeira. Perfeito? Se você está estudando e você não sabe os benefícios do estudo, você é o macaquinho que não sabe o que tem dentro da mamadeira. Como é que você vai fazer um comportamento esforçado se você não sabe a recompensa que você vai receber? O macaquinho nunca ia apertar o botão se não soubesse que ia receber o suquinho. Então, assim, meu, saiba qual recompensa que você está obtendo com o comportamento esforçado que você está fazendo. Qual que é teu suco? Qual é o seu suco? Tá? Primeiro ponto. Segundo, qual que é a sua luz? Qual que é o sinal que você tem motivacional? Pode ser esse reservatório. Muitas pessoas falam, nossa, Ed, me inspiro muito em você. Eu acredito que eu sou aquela luzinha para muitas pessoas. A luzinha do macaquinho, acho que eu sou para muitas pessoas na internet. Que a pessoa fala assim, cara, eu vejo você e eu quero essa recompensa para mim. Então, às vezes, eu sou a luzinha. Eu acendo a dopamina da pessoa, a pessoa se esforça para obter a recompensa que ela vê que eu obtive. Qual que é a sua luz? É um corredor? É um atleta? É uma pessoa? É uma figura? É um lugar? Tá? E terceiro, pessoal.
E muito importante. Quando o macaquinho vê a luz, aperta 10 vezes o botão, e quando os pesquisadores trocavam o suco por água, a dopamina do animal inibia, ficava abaixo do basal. O animal ficava mal. Por quê? Porque ele teve um esforço na expectativa de receber uma recompensa e não veio uma recompensa do tamanho que ele estava esperando. Isso a gente chama de predição de recompensa. Então, alinhe as suas expectativas com a realidade. Tem suco dentro da mamadeira mesmo? É isso mesmo que tem lá dentro? Ou você está inventando que tem um suco de ouro que ninguém nunca viu esse suco? Então, se você tem um objetivo aonde você quer chegar, você precisa alinhar esse objetivo com as possibilidades de fato você conseguir alcançar esse objetivo. Porque você pode chegar lá, em vez de receber o suco, receber uma água. E você estava esperando o suco, aí você se frustra. E pessoal, eu tô falando isso a objetivos de longo prazo e médio prazo também. O que você quer alcançar esse ano? Qual que é o seu suco esse ano? É possível ter esse suco esse ano mesmo ou você está subindo demais a recompensa? Então, pessoal, se localizam, tá? Localize dentro da sua vida o que é o seu suco, aonde que está a sua recompensa, qual o trabalho que você tem que fazer para obter essa recompensa e quais são os gatilhos que fazem você ter motivação para ir atrás dessa recompensa. Para o macaco, o gatilho era a luz, para o trabalho era o botão e a recompensa era o suco. Só que se você mexer nessas variáveis, você mexe no sistema dopaminérgico inteiro. Então é importante que essas três variáveis estejam extremamente alinhadas, tá? Perfeito? Então acho que isso é interessante vocês manterem em vista. E o principal ponto, talvez, é vocês saberem o que tem dentro da mamadeira. Insisto, dificilmente você vai saber, você vai sentir motivação em jogar tênis se você não souber nem as regras do tênis. Aí você imagina quantas coisas que existem por aí que talvez você ficasse altamente motivado em fazer e você nem sabe que ficaria motivado pelo simples fato de você não saber. Então, quando você for tentar fazer alguma coisa nova, tenta obter o máximo possível de informação daquilo, conhecer as pessoas que fazem aquilo, traz aquilo para dentro da sua vida, porque isso vai gerar sim um padrão motivacional em você. Insisto, qual é o seu suco? Perfeito? Então, beleza, pessoal. Eu acho que vale a pena manter essa reflexão no radar. Eu acho que isso é uma coisa que essa localização de recompensa é uma coisa extremamente importante, tá? Tamanho, localização, gatilhos, esforço, isso é uma coisa que você precisa manter alinhado, tá? E principalmente estar consciente disso. Perfeito? Então nos vemos na próxima segunda-feira. Um beijo no coração e ótima semana para todo mundo aí. Até mais.